E como foi a sua primeira experiência com os anjos? Eu não sabia, né, apóstolo? Eu não sabia muito o que que era, porque quando nós temos essas experiências, a gente fica muito confuso. A gente não entende muito bem o que era, como que era. Você sabia que estava acontecendo algo e era muito bom. E a gente não sabia. Depois, com o decorrer dos anos, né, com o passar do tempo, a gente buscando no Senhor, buscando profundidade, buscando conhecimento, chega um tempo que não tem como você dizer, deixar os anjos ali quietinho e falar não, não existe. Porque aquela primeira impressão que a gente tem é o quê? Só que a gente tem um anjo da guarda, né? Muitos sabem que tem um anjo da guarda, muitos conhecem essa história. Então, assim, de vários lugares que a gente vê, não, é o seu anjo da guarda. Muitos que nem são cristãos não conhecem, mas falam que tem o que? O anjo da guarda. Mas na nossa percepção pequenininha, a gente acha que a gente só tem um anjo da guarda, né? E glória a Deus por isso, né? A gente ainda acha bom, maravilha do Senhor, glória a Deus. Mas existem anjos com outras funções. Existem outras liberações que vêm através de anjos, mas eu só vou receber essas liberações e ter essa interação a partir do momento que eu busco conhecer mais. Então, quando a gente não sabe, que era o meu caso, eu não interagia, eu não conhecia. Para mim era coisa, né? Como a gente não sabe, a gente acha assim que é o Espírito Santo que está fazendo, e a gente sabe, o Espírito Santo ele tem uma função interna. Amém? Ele age dentro. Então, quem vai agir fora? Então, tudo isso começou a quê? A fazer um desenho, vamos falar assim, um desenho espiritual. O poder de Deus está sobre mim, o Espírito Santo está em mim. Mas e quem é que age ali fora? Porque se a gente entende que os demônios estão ali, os espíritos malignos estão ali da parte externa, amém? Então, será que somente eles podem agir ali? Não. E aí nós vamos entender o que o livro fala, né? O livro de Hebreus fala sobre os espíritos ministradores, os anjos são espíritos ministradores. E eles estão aqui o quê? Ao nosso favor. A favor daqueles que creem, daqueles que vão herdar o que? A salvação. Amém? Então a gente começa a querer conhecer um pouco mais. E essas experiências, elas começam a vir através de sonhos. Comigo foi assim, através dos sonhos. Eu não entendia muito bem, porque algumas situações começavam a acontecer, eu voava, eu planava, eu queria, né, a gente fica tentando dar soco em alguns lugares e fala assim, meu Deus, parece que eu não estou aqui, é sonho, o que que é? E isso é uma E fase. era o quê? Isso aí, para alguns, fala assim: você saiu do seu corpo, o seu espírito Foi está por aí. arrebatado. Foi arrebatado, exatamente, arrebatamento. Você saiu do seu corpo, você foi por aí, você foi arrebatado. Então eu falei: uau! Então realmente existe algo muito maior. E não é aquela questão de ser cristão e esperar, não. Cada um tem um propósito, não é verdade? Mas a gente espera o quê? A salvação que ela já veio. Mas essa interação com a salvação, com o propósito, envolve os anjos. Envolve os anjos. Mas você falou que começou nos sonhos. Teve alguma visão no sonho com o Sim, anjo? sim, E como foi? sim. Teve uma visão, porque quando eu fui, eu lembro dos primeiros passos lá atrás, quando eu fui para um lugar e eu queria ir mais, eu queria ir mais, eu queria ir mais, e aí eu olhava para a terra, eu olhava para o globo e eu falava, uau! Só que eu já sentia o frio daquele lugar. Né? Eu sabia que eu não estava no planeta Terra mais. Sentia o frio daquele lugar. E aí eu ouvia que alguém estava falando: você pode ir mais. Você pode ir mais. Aí eu olhava para a Terra de longe e falava: uau, eu posso ir mais. Ah, então eu quero ir para os Estados Unidos. E eu ia para os Estados Unidos. Aí ele: você pode ir mais. Só que eu ia de lá de cima e era muito rápido. Eu ia naquele lugar lá embaixo. Daqui a pouco ia para os Estados Unidos. Ah, então eu quero ir para outro lugar. Então eu ia, mas ouvindo aquela voz. Ou seja, quando a gente começa a interagir, E quem era aquela voz? aquela voz era um anjo direcionando. Era um anjo direcionando. Porque eu sentia paz, eu não tinha medo. E de acordo com o que eu ia, aí chegou uma hora que ele falou: aqui você não pode mais. Aí tá na hora de voltar. E aí eu voltava. Então essa interação começou nos sonhos. Interessante. Você estava buscando
ou foi acontecendo sem você buscar, ou você já estava buscando experiência de arrebatamento, de visões, de anjo, Não ou foi estava. acontecendo? Não estava buscando. Eu estava buscando entender coisas pelo Espírito Santo, do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele estava ministrando algumas situações em mim, comigo, com relação à cura, com relação a propósito, que acho que envolve tudo, né? Cura, propósito, está tudo ali. Você, qual é o teu propósito? É cura, é libertação? Então, o Senhor, ele vai trazendo ali os anjos ministradores para ajudar. Então, se eu estava buscando propósito, eu tinha que entender ali de alguma forma que tinha alguém ali comigo, alguém entre aspas. Tinha alguém ali comigo me ajudando, né? E aí eu fui tendo essa revelação e eu não imaginava que seria anjos, porque aonde a gente estava, né, no nível que a gente estava, um nível raso de conhecimento, então não tinha como eu falar, não, o anjo está aqui. A gente só acreditava que era o anjo da guarda, né? É interessante isso, que tem uns que falam do anjo da guarda e tem igreja que nem fala em anjo, né? É, Então, se você falar em anjo, eles vão achar estranho sim, e vão falar que não é de Deus. Teve esse conflito, você, ou de falar assim, ó, mas é anjo, mas isso é certo, não é certo? Existiu esse conflito no início, no começo? sim, sim. Em todos os lugares que a gente vai, a maioria, até com pessoas mesmo. Né? Hoje não que a gente já fala mais abertamente. Eu creio que as redes sociais também, o Podercast, né? E Amém. os podcasts também falam mais amplamente sobre o assunto, mas mesmo assim ainda tem restrições. A gente sabe disso. E dentro das igrejas, né, onde eu passei também, eu não falava abertamente com eles, né? Mas eu sabia, né, com os líderes, mas eu sabia que se eu falasse alguma coisa ali seria restrito, né? Não podia falar. Porque em alguns lugares onde eu fui, nem oração em línguas era ministrado. Você imagina? Não era Não, não era, não a igreja falava. pentecostal? Não, 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 Igreja Ah, Batista. tradicional. Isso, tradicional. Então não falava em línguas. Então assim, eu não podia nem falar sobre isso com a liderança, né? Mas a gente eu já nasci numa igreja pentecostal. Então já tinha isso dentro de mim. Só que a gente não percebe, apóstolo, sabe o quê? Que eles estão junto com a gente desde o início, desde o nascimento. Os anjos. Os anjos estão com a gente. E a gente não entende depois, quando vem a revelação. Porque tudo tem um nível. Então, não adianta eu falar para uma pessoa sobre esse assunto que ela não está buscando nesse nível, não tem esse entendimento, não tem essa revelação. Às vezes, eu estou ministrando algo que o Espírito Santo, ele é, opa, aí não, porque ela ainda está em outro nível. Isso não quer dizer que Tá no leite. é isso, exatamente. Ela está no leite, mas talvez ela esteja buscando uma outra coisa, não aquilo que está sendo ministrado. E como ver essa revelação dos anjos? Você começou a ter essa experiência, você acho que veio assim, tipo, entendimento, ó, é um anjo. E aí você foi buscar entender mais em livro, curso, como foi você Sim. tentar entender isso que você estava vivendo? Amém. Então, esse entendimento veio quando eu comecei a perceber algumas situações nos sonhos mesmo. Então, o Senhor, ele mostrava muito comigo a revelação através dos sonhos. E a palavra, ela vinha o quê? Todas as vezes que eu tinha um sonho, a palavra vinha, acendia aquilo que eu tinha sonhado. E aí, quando eu comecei a perceber sobre os profetas, a conhecer um pouco mais sobre os profetas, a ver na palavra que os anjos estavam ali, por exemplo, Gideão, ele teve ali um encontro com os anjos. Ele fez prova, inclusive. Por quê? Porque ele tinha um propósito, ele precisava derrubar os postes que a família ergueu, ou seja, os postes da idolatria. E ele sabia o que precisava acontecer. Mas quem foi que instruiu? Quem foi que instruiu? Da mesma forma somos nós. Então, esses encontros comigo veio de que forma? Às vezes em visão. Comecei a receber pó de ouro, pó de prata nas mãos. Eu ia, inclusive, trazer as pedrinhas para você ver. Eu esqueci de trazer as pedrinhas. Ah, Ontem eu fiz uma Jesus! live sobre as pedras, eu devia ter Ah, trazido. Jesus! Mas eu vou mandar fotos para você. As pedrinhas, tem uma que ela era como se fosse semi-lapidada, sabe? E a outra não. As duas foram encontradas, as duas últimas, no mesmo dia. Tem o que Mas um por quê? pouco mais de um mês. Explica aí das pedras, que tem gente que não sabe o que é.
As pedras, elas são manifestações dos anjos, né? No lugar. Assim como o pó de ouro, tem gente que chama pó da glória, o pó de prata, né? O óleo também vertendo na mão. Isso tudo ele vem sinalizar o quê? Um propósito. Ele vem sinalizar um propósito. E o pó de ouro, o pó de prata, eu lembro que eu estava na casa da minha filha, que eu dormi lá uma vez. Quando eu acordei, estava o desenho do meu corpo ali, todinho como um pó. Sabe aqueles desenhos que você marca com giz o corpo de alguém? Geralmente tem nesses negócios de detetive. Então, meu corpo estava marcado ali com pó. Gente, é muito impressionante. Você que quer viver, você que tem o desejo de viver, mas o porquê? Tem muita gente que fala, o que isso acrescenta no meu chamado? Eu não sei. O que você está buscando? A pergunta é essa. Você acredita? Porque uma coisa é, apóstolo, quando eu não conheço e eu já critico, automaticamente eu já coloco uma barreira, um impedimento para que eu conheça. Não é verdade? Isso quando eu não conheço. Mas quando eu vejo alguém falando, uau, eu quero conhecer. Você vai atrás, porque a unção atrai, da mesma forma o conhecimento também atrai. Então, se você quer conhecer, busque mais, vai em profundidade, o Senhor vai mostrar. Ah, mas eu acho que isso daí não é para mim, não, é para todos os que creem. Você nunca vai receber aquilo que você critica. Eita, é isso mesmo, você nunca vai receber aquilo que você critica. É uma barreira. É uma barreira. E começou nos sonhos. Isso. E depois você viu ao vivo, sem ser Sim. sonho? Aí começou a desenvolver, porque eu comecei a interagir. Aí você começou a buscar mais. Isso. Começou a falar nos sonhos. Nos sonhos, fui buscar em livros também, comecei a ter experiências. Ouvi a voz. Isso. No livro de outros profetas e apóstolos, isso. Eu comecei a ter experiências antes de acessar os livros, antes de procurar entender. Dentro da minha casa, por exemplo, eu ficava arrumando as coisas da minha casa e eu lembro nitidamente de um dia ter falado o que eu ia fazer e eu ouvi a voz fora. Eu falei assim, nossa, eu preciso trocar esse rack. Aí eu ouvia falando assim, não se preocupe, vai ser tudo novo. Nítido. Nítido, não foi uma voz interna. E quantas vezes você escuta alguém chamar o teu nome, você procura e você não acha? Será que é quem? Será que você já parou para perguntar? Né? Tem gente que fala, demônio que está falando o seu nome. Não responde, você já viu? Não responde, senão morre. É isso mesmo, é a morte chamando. Não, procure, mas faça prova também, porque o inimigo também ele se disfarça, né? Então eu comecei a ouvir e eu falava, eu ouvi alguém aqui. E era nítido, não tinha ninguém em casa, não tinha ninguém por perto, não tinha como aquela voz ser tão doce, tão suave e falar comigo. Só que eu não ficava interagindo com a voz, né? Eu ficava com medo. Mas existem as manifestações fora. E os nossos sentidos espirituais, a audição, a visão, o toque, o paladar, o cheiro, nós nos conectamos também através dos sentidos, porque através dos sentidos nós vamos em dimensões, né, vamos falar assim, em dimensões e lugares que eles estão ali também para nos ajudar. O Espírito Santo, ele conduz tudo. Ele conduz tudo. Você começa a ser primeiro forjada no seu caráter. O Espírito Santo está aí para te ajudar exatamente para que você receba o fruto, para que você receba o fruto do Espírito, o dom do Espírito. E que hora que isso vai ser usado? Então eu comecei a falar, então é por isso que eu sentia cheiro, por isso. E eu só ia até um ponto. A gente só vai até um ponto quando a gente vai, por exemplo, na área da libertação, você vai orar por alguém, você vai até um ponto. Mas se você ouve algo dizendo, será que foi onde? Foi dentro ou foi fora? Você está entendendo o que eu quero dizer? Será que foi interno, foi o Espírito Santo ou foi o anjo que levou? Porque existe isso. Então, cada um tem uma função determinada no mundo espiritual. E a minha é ligada ao meu propósito, a sua é ligada ao seu propósito. Então, tem um anjo que ele está com você para quê? Para que o propósito do Senhor seja realizado na sua vida. E quem te ajuda? O anjo. Ele ajuda de acordo com o propósito. Eu não vou ordenar os anjos que façam A ou B,
a meu bel prazer. Não. Está conectado com o propósito. Por quê? Porque eles vêm de acordo com a palavra. Eles vão, eu imagino assim, que eles têm a Bíblia toda, imagino não, né? Mas no meu pensamento, eles têm ali a Bíblia inteira. Então, eles vão de acordo com a palavra do Senhor, não com a minha palavra, de acordo com o propósito do Senhor. E é Ele que te leva a outros ambientes, acesso aos ambientes de cura, de libertação, aos cativeiros. Ele que está ajudando ali. Então, o Espírito Santo dentro, ele vem nos ministrar, ele vem nos ensinar, mas o Senhor também ele nos deu poder para tudo isso. E os anjos estão fora. Eu falo assim, a parte externa ele está ali, porque a palavra diz que o anjo está ao redor. Então, ele está aqui do meu lado. E o inimigo ele está ao derredor. Então, o inimigo, para vir até mim, ele tem que atravessar o campo que o meu anjo está, que o seu anjo está. Quantos anjos você tem? Eu acho que são muitos. Você não sabe a quantidade exata. A quantidade exata eu não sei, mas eu sei de alguns. Você sabe o nome de alguns anjos? Alguns eu sei. Você quer falar? Pode falar? Pode. Alguns são polêmicos. Aquele dia que a gente falou da pele do índio, teve gente que falou isso é a entidade da mata. A pele de um índio. Foi no primeiro ou Foi no primeiro. Foi no primeiro. Ela falou que viu só para explicar, né? Viu um anjo que parecia um índio. A pele de índio. Pele de índio, assim. A cor dela. Aí eu coloquei até, fiz o corte, coloquei Colocou um índio. cocar? Coloquei um índio. É verdade. Ele tem uma pele de índio e parece um ser humano. Parece, não é um anjo mais parecido com a nossa fisionomia. Esse daí é um dos que acompanha. Isso é um dos que acompanha. Não, eu não sei o nome desse. Mas você sabe o nome de outros. Eu sei dos outros. Fala aí alguns. Eu vou falar desse porque esse foi num tempo bem específico. E foi num tempo onde eu descobri que ele se apresentou exatamente nesse tempo que eu e meu filho passando algumas batalhas, né? Então, ele encostou aqui, foi lindo a forma que o Senhor fez. Foi muito lindo. Eu via ele segurando aqui no meu ombro e no ombro do meu filho. E ali foi uma resposta. Os anjos também vêm trazer respostas. Eles também vêm trazer respostas e foi lindo o que o Senhor fez ali naquele tempo. Porque eu estava fazendo prova de algumas situações que era para fazer, que era para eu ir de alguns lugares e o Senhor estava ali ministrando. E ele falou para mim que estaria comigo. Eu falei, Senhor, então o Senhor me mostra que eu estou na direção e que aquilo que eu preciso fazer, o Senhor vai estar, porque nesse tempo só está eu e meu filho. Ai, que coisa linda. E aí, ele mostrou, ele falou assim, que não iria me abandonar. E neste dia, eu estava sentada lá na minha casa, já tinha feito o meu devocional, estava ouvindo um louvor. E aí, quando eu levantei os olhos, eu vi esse anjo, né, na pele clarinha. Eu não conseguia ver o rosto, né, claro. Não conseguia ver o rosto, mas eu vi que tinha um cabelo bem lisinho, bem detalhado, como aquele cortezinho social mais antigo. Aquelas vestes de um guerreiro nativo, né, não com espadas, nada disso, mas com uma capa aqui na frente, sabe, como se fosse uma bota, alguma coisa assim nos pés, mas de guerreiro mesmo nativo, sabe, de roupa de couro, essas coisas. E aí ele segurou, colocou com a mão aqui no meu ombro e no ombro do meu filho. A cena mais linda. Então foi a primeira vez que visível eu vi. E o Senhor é como se ele tivesse feito. Algumas pessoas podem não entender, né? Mas o Senhor é como se ele tivesse feito o quê? Uma projeção futura daquilo que estava por acontecer. E ele mostrando assim, o anjo segurando na mão dos nossos ombros, protegendo. E só tinha 2 pessoas ali, amém? Só tinha essas 2 pessoas, que era eu e meu filho. E eu entendi. Então, assim, foi a primeira experiência visível que eu tive. E aí depois vieram as outras. Vieram em outros ambientes espirituais também. Tem ambientes que a gente vai, a gente não... a gente sabe que está sendo ministrado, que a pessoa está sendo ministrada, que a gente está orando por alguém, a gente começa a trazer algumas coisas no nosso espírito, como que eu vou falar, algumas sensações, entende? E a gente vai sendo ajudado e ajuda muito na libertação. E os anjos, né? O nome de alguns anjos, Rafael,
Salatiel. São anjos que geralmente, assim, a gente sabe que eles já estão, porque já são ligados ao nosso propósito. Cura. A cura, exatamente. Exatamente. Mas Miguel como você também. descobriu esse nome? Então, eu descobri porque todas as vezes que eu estava envolvida em processos de cura com alguém, ou alguém estava sendo ministrado, ou eu realmente precisava, eu via o nome Rafael. E era nítido, e eu não tinha muito apego aos nomes. Para mim não era importante saber nomes. Até hoje, assim, alguns eu sei o motivo de estar ali. E eu creio que tem anjos que eles vêm, eles estão com a gente por um propósito, depois eles não aparecem mais. Mas eu sei que eles estão ali para aquele propósito. Entende? Então, assim, tem outros também que são bem potentes, né? Que o pessoal fala assim, mas Miguel não desce na terra. Não é Miguel, Miguel não vai estar aqui junto aqui para me proteger, eu proteger você, mas o que está ali sobre ele, né? Aquelas, como que eu vou falar? Como que eu vou falar? O exército que está, isso que eu quero dizer. Por isso que se relaciona o nome Miguel. Né? Então, estão ali juntos. Tem um casal também, casal, não, perdão, não é casal. Eu falo porque são dois, né? São dois anjos que eu os vi de costa. Essa experiência foi lá em casa. Eu os vi de costa. Eu olhei, parecia dois samurais. E eu olhei e falei, oxe, dois samurais, porque tinha até aquele negocinho aqui no cabelo. Falei, que coisa estranha. Mas passou, só pisquei o olho e vi, né? Visão mesmo. E eu falei, de joelhos, né? Com mãos levantadas, de joelhos e assim. Mas eu falei, oxe, de kimono. Achei estranho. Mas não relacionei a anjos. Não relacionei a nada disso. Conforme foi passando alguns dias, eu falei, nós estávamos no carro, e eu comentei, aí eu falo, será que não pode ser os anjos? E na hora me acendeu. Então, assim, as questões espirituais têm os momentos certos para você conhecer, para você saber, né? E eu observei que também, como nós temos acesso aos anjos, nós temos acesso também a línguas diferentes. Alguém já falou isso para o senhor também? A língua que muda? O apóstolo Robson, que participou, acho que no segundo, ele falou que às vezes, é algo diferente, né? Que ele falou que às vezes ele ora a língua do anjo, de um dos anjos dele, que deve ter vários, né? Isso, glória! Mas você teve essa experiência também? Sim. Como é? Conte aí como é que é. Exatamente, porque é como famílias. É como famílias. Nós fazemos parte de família celestial. Nós somos filhos co-herdeiros através de Jesus. Então, nós pertencemos a famílias espirituais. Então, eu creio que as línguas, elas são características da nossa família. Os anjos fazem parte da nossa família espiritual. Então, nós começamos a observar que falamos a mesma língua. Uma família fala a mesma língua. Mas você vê o anjo falando e você fala igual ele? A sua língua muda? Não, a língua muda, e aí quando eu percebo que eu estou orando em línguas e daqui a pouco mudou. E mudou de uma forma que para mim na época era desconhecido. Aí eu falo, mas por quê? Parece que eu estou falando hebraico, parece que eu estou falando chinês, mandarim, e aí sim vem outras línguas. E realmente a gente começa a falar outras línguas, e aí eu percebo qual é a ministração que está sendo, o que é que está sendo ministrado ali, através do que eu sinto na língua, que é a presença do anjo que está ali, qual é a função daquele anjo, que ali ele vai desenvolvendo, vai trazendo para a gente, e essa interação é linda. Então vamos entender, quando você ora em língua, você já sabe qual é a missão do anjo ali naquele lugar. Isso, por Nas exemplo. Nas suas línguas você já sabe. Isso, pela língua eu já identifico o que é que está sendo ministrado. É lindo. Isso tudo tem a ver com busca ou foi os propósitos Deus quis dar? Mas perguntar assim, muita gente que está assistindo talvez vai falar, eu quero também ter essas experiências. Essa experiência é para todos? É para todos os que creem.
para todos os que creem. A palavra não fala que eles estão aqui para ministrar segundo o propósito do Pai, segundo o propósito do Eterno? Então, se nós estamos buscando, estamos dentro do propósito, vai chegar uma hora, porque como eu buscava antes, eu falava, falta alguma coisa, e eu me desgastava muito, me desgastava fisicamente também, me desgastava muito e queria entender por que não acontecia. E estava faltando algo. Por quê? Será que não é suficiente? Eu falava, será que não é suficiente? Claro, Deus é suficiente em tudo, mas Ele deu ferramentas. Às vezes a religiosidade, ela impede que nós acessemos as ferramentas espirituais. A religiosidade que eu falo no sentido de nós não queremos, nós não aceitarmos, nós não nos aprofundarmos naquilo que o Senhor está mostrando. E de que forma? Ele pode mostrar para mim através de um sonho, através de algo, e para o Senhor pode ser diferente. Mas na nossa mente religiosa, a gente quer engessar. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, eu não estou vendo essa experiência na Bíblia. Nem todas as experiências estão lá. Nem todas estão lá. As suas experiências não vão estar lá, as minhas também não. Mas está coerente com o que diz a palavra? Porque tem que estar alinhado com o que diz a palavra. Amém? Então, assim, muitas vezes o que impede a gente de viver isso é exatamente, quero ver a Bíblia. Gente, a Bíblia é o nosso manual. Mas as nossas experiências, veja os profetas. Quantas experiências eles tiveram? Profeta Ezequiel. Então, se ali está o profeta Ezequiel ali na Bíblia, é para a gente entender que aquela visão que ele teve, quantas visões ele teve ali, é para um parâmetro que nós também teremos essas visões, nós também teremos essas interações. Veja Daniel também. Então, assim, são parâmetros para nós entendermos que aquilo é possível, essa interação é possível, não ficou lá para trás. Só que quando eu quero rotular, eu quero, não, isso aí não é para hoje, não quero mais, não, profeta também não existe para hoje. Cada um tem um pensamento, mas isso é uma crença limitante, porque não é de fora, é de dentro. Se eu limito, eu não vou viver. Aí o que acontecia? Eu olhava, não, está faltando muita coisa. Para me viver o que a palavra diz, falta muita coisa. Para me ajudar também falta muita coisa. E o Senhor, Ele colocou quem para nos ajudar? Os anjos, colocou. O Espírito Santo ajuda. Sim, mas nossa porta de entrada, eu falo assim. Né? Quando nós entramos no caminho que é Jesus, o Espírito Santo já está ali para nos conduzir em todas as coisas. Mas eu também preciso permitir que o Espírito Santo nos apresente o reino de Deus, para que a gente viva o reino de Deus aqui na terra. E viver o reino de Deus é manifestar. Os filhos precisam manifestar o reino de Deus. E como que nós vamos manifestar se nós não cremos em tudo que a palavra nos ensina? E os anjos, sim, eles nos ajudam nessa manifestação de reino de Deus. Como é que, por exemplo, se eu acredito, vou dar um exemplo bem grosseiro, tá? Então, se eu acredito que as riquezas dos ímpios vão parar na minha mão, quem será que vai trazer? De que forma também será que vai vir? Será que tudo eu vou acreditar que é um acaso? Será que tudo? Por exemplo, eu recebo uma pedra, igual eu recebi pedras lá em casa. Eu já recebi várias outras, mas essa teve um significado muito bom, porque foi na frente dele. Tem testemunhos, né? Então, assim, será que eu vou... E para que são esses sinais? Até